que eu me esforçava tanto que eu achava fácil. Agora eu trouxe isso de novo para minha vida e, consequentemente, os resultados estão vindo. Nossas histórias se diferenciam em certa medida, mas essa questão da gente se conhecer é fundamental, né? E eu acho que é muito do nosso sucesso hoje vem muito em função disso. Mais um IrritaCast para você que nos acompanha aqui nessa temporada inicial desse projeto que já vem trazendo muita coisa boa para quem está disposto a enfrentar os desafios de empreender, de ter uma advocacia forte, de ter hábitos saudáveis, de incomodar aquelas pessoas que são incomodadas, não, acomodadas. Hoje é o nosso 11º episódio. A gente tinha previsto uma temporada com 10 episódios, mas deu tanto certo, né? Foi tanto sucesso que a gente decidiu alongar um pouquinho mais essa temporada, né, amor? Não, e foi massa demais, né? Porque olha pra você ver, a nossa pretensão era chegar a 10 no fim do ano. Estamos chegando ao fim do ano, mas ainda não estamos no meio de novembro ainda. Esse episódio está sendo gravado dia 19 de novembro. Exatamente. Ou seja, a gente veio para quebrar as nossas próprias regras, né? A gente colocou isso como regra, não. Como meta, e a gente superou a meta. Muita gente muita gente viu, né, acompanhou os episódios. A gente trouxe aqui nessa temporada nutricionista, a gente trouxe personal trainer, a gente trouxe alunos da mentoria, a gente trouxe consultoria de imagem e estilo, a gente trouxe nutricionista produtor de conteúdo. A gente trouxe o Thiago na produção de conteúdo. Exatamente, como sócio do escritório. Enfim, a gente trouxe vários profissionais diferentes, mas que todos têm um alinhamento, né, de pensamento com o que a gente acredita, que é de fato fazer diferente da maioria. E aí a gente pensou, né, nesse 11º episódio, a gente fez um primeiro episódio que fomos só nós dois, a gente tava ali tenso, né, começando um projeto, não sabia o que seria. Oxe, eu então, hein? Eu mal conseguia falar. Você nem falava o seu perfil. E a gente começou ali a apresentar para as pessoas o que seria o IrritaCast. E hoje a gente falou assim, vamos fazer só nós dois novamente, para a gente falar um pouquinho sobre execução, sobre poder da execução, como foi executar esse projeto, o que ele trouxe para a gente, não só no negócio, né, no escritório, na mentoria, mas também como profissionais, né, porque foi um desafio novo, um projeto que a gente não sabia o que ele geraria, então a gente vai falar um pouquinho desde a concepção até essa entrega que a gente entregou. Não significa que acabou a temporada, a gente está aqui decidindo se a gente alonga ela mais um pouco, certamente nós vamos alongar, pelo menos até o final do ano, aí quem sabe 15, 20 episódios, não sei, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso, Lilian, falar um pouquinho... Lembrando, os perfis que estão aqui na descrição do vídeo, já vou chamar para inscrever, essas coisas todas. Mas vamos começar com conteúdo mesmo. Recados paroquiais a gente manda daqui a pouco. A gente aprendeu técnicas novas. Eu primeiro preciso reter você aqui no conteúdo, você gostar do conteúdo, para depois eu te convidar a se inscrever no canal. Se você quiser fazer agora, já pode fazer. Mas isso é uma técnica de marketing que realmente vem gerando efeito. E esse, né, aproveitar que você já entrou nesse campo aí, isso é uma coisa que a gente tem cada vez mais certeza que a gente tem que estar em contato constante com conhecimento a respeito daquilo que a gente trabalha, daquilo que a gente vende, daquilo que a gente acredita. Estudamos marketing, mas não paramos, né? É algo que está mudando diariamente. Diariamente a gente vê coisa nova. Então, a hora que a gente pensa assim, nossa, agora a gente está top, agora a gente está produzindo o melhor conteúdo, de repente a gente dá uma reviravolta, a gente vê a necessidade de fazer coisas novas, de pensar coisas novas, observando e estudando sobre marketing. Ou seja, você tem que estar sempre em contato. Não é uma coisa que você vai ver e parar por ali, já sei tudo, já domino. Por isso a importância de estar do lado do Laninha e da Lilian também. Sim, certeza. E eu queria começar falando hoje sobre um tema que às vezes fica muito batido, mas que a gente precisa tocar nele de alguma forma, que é um pouquinho sobre o poder da execução. Na verdade, esse tema ficou, esse termo, né, poder da execução, ficou meio clichê. Eu prefiro trocar um pouquinho de execução para implementação. Porque fazer algo
transformar uma ideia em algo concreto é algo muito difícil. Você materializar um sonho, materializar um projeto, é algo que muitas pessoas desejam fazer e a maioria das pessoas não conseguem fazer. E durante os episódios que a gente foi fazendo aqui e também da mentoria que eu fui conduzindo, né? A gente começou o projeto numa turma, já estamos terminando em uma outra turma. Uma coisa que eu percebi, e aqui não vai nenhum tipo de crítica às pessoas que não executam, não. Mas a falta de implementação de projetos é um pouco de falta de maturidade. Não maturidade no sentido de que a pessoa é infantil, não é isso que eu estou dizendo. É no sentido de não querer assumir as responsabilidades que decorrem de implementação de algo novo. E aí, mas aqui, eu vou te cortar para te falar o seguinte, às vezes não é nem só não querer fazer, não ter maturidade, mas às vezes a gente não tem a maldade, o olhar para aquilo que a gente tem lá dentro. Falo isso porque a gente já chegou nesse papo lá em casa, nós dois, a gente conversa o dia inteiro, e a gente já chegou a essa conclusão. O quanto eu reconheço em você. Você sempre teve essa veia executora. E executora não é de trabalho braçal só, não, gente. De querer coisas novas, de ter coisas... O Vitor foi um cara que, assim, né, não à toa eu casei com ele, mas eu reconheço nele um cara que sempre soube o que quis. E às vezes a gente não valorizava isso dentro da gente. O Vitor olhou pra mim, né, não resistiu. Resistiu. E dentro de mês, já conta essa história aqui, dentro de mês ele bancou o pedido de casamento dele, ele bancou o que ele queria da vida dele, eu também banquei o que eu queria pra minha vida, apesar de, naquele momento, a gente tá lascado ali, já não tinha condição mesmo. Né? Mas a gente tinha certeza que a gente ia fazer acontecer. Então, às vezes, a gente desacredita na gente e não é só uma incapacidade de fazer, não. É falta de acreditar, de olhar pra dentro e ver que você é capaz de fazer. Então, assim, eu me reconheço nesse defeito também, né? Quer dizer, não vou nem dizer que é um defeito, né? Esses lapsos que a gente tem durante a vida da gente. E hoje a gente age intencionalmente de uma forma muito mais... A gente age com muito mais intenção. Né? A gente tem muito mais consciência disso, mais maturidade, mais vontade, mais propensão a assumir os riscos do que antes. Mas eu acho que é muito o nosso olhar para dentro da gente que mudou. Mas voltando em cima disso que você falou, que realmente essa questão do meu poder de implementar coisas era algo que eu tinha, mas eu não percebia. E em alguns momentos da minha vida eu achava que eu não tinha. Uhum. Mas é porque a gente não enxergava, né? Não tinha essa clareza, não tinha essa maturidade. Uhum. E hoje, quando uma pessoa começa, vou para a advocacia digital, vou começar a produzir conteúdo, por exemplo. A pessoa sempre fala que tem medo. Será que eu faço do perfil do zero ou pego o meu perfil e começo a produzir o conteúdo dessa forma? Será que eu faço, meu público tá no YouTube ou não tá no YouTube? Aquelas perguntas que ela fica tentando achar uma resposta certa para fazer algo que seja mais garantido. É meio que natural, o ser humano ele age assim dessa forma. Mas se você não assume risco de fazer de acordo com a sua convicção, de fazer aquilo que você quer, de alguma maneira você está revelando que tem medo da responsabilidade que isso vai trazer. Por quê? Olha só, vamos pegar esse exemplo aqui que eu acabei de mencionar, fazer um perfil do zero ou aproveitar o que eu já tenho para fazer com que ele cresça. Muita gente me pergunta isso, nos pergunta isso. Tem uma resposta? Tem uma resposta. Não que tenha uma resposta única, né? Não tem uma resposta única, mas tem conceitos. Sim. Que você apresenta para a pessoa decidir. E às vezes a pessoa ainda continua travada, porque o problema dela não está no conceito. Ela entendeu o que eu falei. O problema dela está na capacidade de tomar a decisão e assumir a responsabilidade da decisão que toma. Não quer errar. Ou fica com medo de errar. E aí, se errar, vai assumir a responsabilidade do erro? E não querer errar é natural, né? Ninguém quer errar. Mas o erro, ele é educativo, né? Sim. É oportunidade de crescimento. É uma coisa que eu bato muito na tecla com o João Vitor lá em casa, porque ele tá em formação ainda, ele é um mini adulto, né? Então ele tá em formação e é uma coisa e ele não aceita bem os erros dele, ele luta com aquilo ali. E eu falo com ele, isso é uma oportunidade de aprendizado. Então assim, por mais que a gente não queira errar,
aproveitar daquilo de bom, né? Nada acontece por acaso, nada vem à toa na vida da gente, então aquilo ali, sim, é uma oportunidade. E a gente deu muita cabeçada. A gente dá muita cabeçada até hoje, né? Natural de qualquer ser humano. Tem uma frase que eu escutei recentemente que é o seguinte: nada é mais natural do que errar. Nada é mais humano do que errar. Então, se você parte dessa premissa, você já fica mais corajoso. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de implementar as suas ações e assumir responsabilidades por elas. Sabendo que vão encontrar erros no caminho, eles serão apresentados para você. E aí, diante desse erro, você tem 2 caminhos. Um caminho é parar de fazer. O outro caminho é entender o que você fez de errado e melhorar. A gente está aqui agora no mês de novembro, né, dia 19 de novembro, fazendo esse episódio, e a gente está vivendo um momento, por exemplo, no escritório, de dificuldade. Não de dificuldade financeira nem isso, mas a gente teve um problema de uma queda de engajamento, de uma queda de contratos fechados, muito pela época do ano. Isso já é algo que acontece com alguma frequência, a gente já tem isso mapeado, mas toda vez a gente tem que falar assim, mas o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça todos os anos? Por que o mês de novembro, o início de dezembro, tem essas dificuldades, trazem essas dificuldades? Eu vou parar de fazer conteúdo em novembro porque eu estou com dificuldade? Ou, na verdade, eu tenho que acelerar a produção de conteúdo? Esse tipo de coisa, você não vai encontrar a resposta no outro. Você vai encontrar a resposta na sua capacidade de você saber qual que é o seu sonho, qual que é o seu projeto. Então, o que a gente decidiu fazer? Decidimos mudar a estratégia de tráfego, decidimos mudar a estratégia de conteúdo para tentar, de alguma forma, qualificar ainda mais os chamados nesse período do ano que a gente sabe. Tem despesas que vão vir aí em janeiro, de imposto, de matrícula escolar. As mães agora, por exemplo, elas estão sem receber pensão e tendo que pagar 2 mensalidades num mês só. Sim. Então, é difícil que ela escolha ali pagar para o advogado alguma coisa, porque ela está numa situação, ou meu filho estuda ou não estuda. E aí, diante desse obstáculo, diante dessa dificuldade que a gente está enfrentando, eu poderia muito bem desesperar e procurar uma zona de conforto que é, não, vou parar de fazer, vou parar de gastar, não vou colocar tráfego mais, vou cortar os contratos que eu tenho de produção de conteúdo, porque agora esse mês não é bom. Você está me fazendo lembrar de uma coisa, esse paradoxo que você trouxe aí. A gente vivia, era um outro momento de escritório, a gente estava, né, em crescimento a gente está sempre, eu sempre quero estar em crescimento, não quero entrar na famosa zona de conforto, né, que ela é extremamente desconfortável. Mas me remeteu aqui, se não me engano, 2020. A gente já produzia conteúdo, né? Foi 2020 ou 2021? Acho que foi 21. Foi 21? Enfim, foi um novembro. Foi. Você lembra disso? Foi. Você sabe até que eu vou falar, né? Sei, já sei. Outro dia a gente estava conversando com amigas, estava no podcast da Marcela, a gente falando isso, né? Olha pra minha realidade e fala, nossa, mas pra você é fácil se alimentar dessa forma, treinar todo dia. É simples, você levanta e vai. E, né, eu olhei, tava com a Luiz do meu lado, eu olhei pra Luiz e falei, pra mim, eu olho pra você, eu acho que é fácil fazer uma maratona. E só você sabe o quão difícil isso é, e só eu sei o quão difícil é a minha realidade. E, às vezes, as pessoas chegam pra gente e falam, nossa, mas eu produzo e nada acontece, produzo conteúdo pra caramba e não engaja, não chega cliente, não fecha o contrato. E naquele momento, a gente chegou nisso, né? Foi. E eu lembro direitinho, você falou assim, eu não quero isso mais. A gente viajou, a gente foi pra Bahia. Foi. E aí você falou, eu não quero produzir conteúdo, eu não tô afim, eu tô de saco cheio, não é isso que vai fazer a gente mudar a nossa vida, chega. E a coisa estava, né, não estava tão boa naquele momento, e a partir do momento que a gente decidiu não produzir conteúdo mais, piorou. Mas foi excelente, aquilo ali foi foi mais um clique que a vida deu na gente, mais um chute na bunda que a vida deu na gente, pra gente, acorda, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E aí nós voltamos com tudo. E foi novembro também. Foi novembro, exatamente. E a gente lembrando desse episódio, para trazer aqui pra galera o seguinte, tá vendo? Mesmo eu que sou um cara que ensino constância, ensino que o conteúdo tem que ser autêntico, ensino que você precisa se esforçar para fazer o melhor conteúdo, chegou um momento que eu achei que não ia dar certo.
E que cansa, né? E que chegou muito que você cansou. Eu tava cansado. E hoje também eu tô cansado. Final do ano, né? O ano foi um ano muito intenso, graças a Deus, só tenho coisas a agradecer. Né? A gente vai falar aqui um pouquinho. Esse ano a gente comprou o nosso apartamento, vamos conversar sobre isso, graças ao conteúdo. Tô cansado. É difícil, a gente vem aqui de uma bateria, são 11 episódios do IrritaCast, a gente já fez 7 episódios do Pod Isso LanaCast, então, ou seja, são 18 episódios de podcast num período de quase 3 meses, não chegamos a completar 3 meses. Fora Reels, outros vídeos de YouTube, a intensidade de conteúdo que nós produzimos em 2024 foi muito maior do que em 2023. E o resultado também financeiro disso. Mas cansado eu tô. Só que diante do cansaço, você desiste ou você descansa? Às vezes é importante você dar uma acelerada, que é o que eu quero fazer agora nas próximas semanas, para poder ali ficar um tempo descansando. Descansando da produção de conteúdo. Não que eu vou sumir dos stories, porque isso jamais vai acontecer. Mas ficar sem gravar um tempo. Para justamente a cabeça ficar mais tranquila, o estresse baixar um pouco, para a gente fazer um conteúdo ainda melhor. Mas naquele momento, se eu não tivesse tido a decisão de ter parado e começar a perceber que o resultado tinha dado errado, eu não estaria aqui hoje, 3 novembros depois, falando justamente o contrário. É o mesmo problema, a mesma dificuldade, o mesmo cansaço, só que com soluções diferentes. E isso é muito forte. Exatamente. E assim, você tá falando disso, né, das dificuldades e tal. Eu aqui, pra mim, isso aqui é vencer uma dificuldade tão grande, mas tão grande. As meninas estavam falando, você parou aqui, no dia que eu tava lá, parou, fez um story, não teve que regravar, já falou. Gente, ano passado, nessa mesma data, hoje é dia 18, nessa mesma data, há um ano atrás, jamais isso aqui seria possível na minha cabeça. Então, assim, exercício de superação é diário, é todo dia. O primeiro episódio de podcast aqui eu tava tremendo. Não que eu esteja totalmente à vontade. Né? Eu acho que tá sim. Mas eu noto a minha evolução. Dentro de poucos meses eu noto a minha evolução. Né? E isso é uma pressão botada pelo Vitor. Ele olhou pra mim e falou assim, você vai fazer, nós vamos fazer. Né? Você consegue, você é capaz. E aquele capetinha na minha cabeça assim, nossa, não vai. Vamos falar sobre esse capetinha? O que é esse capetinha da cabeça da Lilian que tem na cabeça de todo mundo, né? Pra quem talvez seja mais novo e não tenha visto desenhos antigos, né? Tem ali o personagem, ele tá num momento decisivo, tem um anjinho do lado falando a coisa que é certa e tem um capetinho aqui do lado falando a coisa que é errada, né? Pra ele fazer, enfim. Na verdade, nós temos que entender que o nosso cérebro, ele é feito para economizar energia e garantir nossa sobrevivência. Ponto. Ele tá aqui para isso, né? E quando você se confronta com uma situação de perigo, na verdade, quando você visualiza que pode haver uma situação de perigo, o seu cérebro tende a mandar um recado para você ficar onde você está, porque em tese tá mais seguro. E esse capetinha que estava falando na cabeça da Lilian nada mais era do que a mentalidade que ela tinha de que ela não tinha capacidade de estar na frente da câmera e produzir um conteúdo de qualidade. E aí o cérebro dela falou assim, olha, se você não tem essa capacidade, se você acredita que você não consegue, não vá. E ponto, e te trava. Não exponha a sua vulnerabilidade. Exato, não exponha a sua vulnerabilidade e mais, se preserve. Porque senão você pode ser atacada. Isso, gente, acontece na cabeça de todo mundo, na minha, na sua, de qualquer pessoa. É um comportamento instintivo. Quantas vezes eu acreditei e acreditava que eu não merecia o que eu tenho hoje? Esse ano, pessoal, para que vocês entendam, nós entramos o ano de 2024 morando no apartamento que a gente mora hoje, de aluguel por opção. A gente vendeu o apartamento que a gente tinha já há 11 anos, né? Mais ou menos, 11, 12 anos. Desde que a gente casou. A gente vendeu esse apartamento e decidiu morar de aluguel
por um determinado período, até a gente ver o que a gente ia fazer, enfim. Não tínhamos planos em 2024 para comprar apartamento. Não era um plano. A gente passaria 2024 de aluguel. Nosso contrato venceria só no final do ano que vem, 2025. Na verdade, a gente nem... Não tô falando que é nunca, mas a gente não tinha planos, em princípio, não tinha planos de comprar outro apartamento. Não, a ideia era ficar rendendo dinheiro, aumentando cada vez mais o capital e depois ver o que a gente faria em algum momento. Só que chegou no meio do ano, ali em junho, acho que foi junho, o proprietário do imóvel entrou em contato comigo e disse que surgiu uma oportunidade para ele que ele precisaria vender o apartamento. Detalhe, a gente não tinha nenhum ano que estava no imóvel, a gente mudou em setembro de 2023. Quando ele trouxe aquela informação, por um momento me veio um nível de ansiedade muito grande. Muito grande. Eu estava no quarto conversando com ele e tudo mais e tal. Eu tinha um direito de preferência e ele falou assim, cara, eu vou te mandar um e-mail para que você pense, exerça, converse com sua família, com a Lilian, né? Enfim, para ver se você tem interesse em ficar com o apartamento ou não. Naquele momento, sabe quando a gente meio que parece que a gente cai num buraco, assim? Como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui? Não era um buraco ruim, não, mas assim, como é que eu saio daqui? O que eu faço? Mexeu com a zona de conforto. Porque eu tô aqui com uma decisão entre continuar nesse apartamento, ele vender para uma outra pessoa e essa pessoa querer que eu saia, porque era possível isso acontecer. Existia a possibilidade da gente mudar. Vamos buscar um outro lugar pra gente viver de aluguel ou de comprar o apartamento. Só que era uma decisão de R$1.200.000. Era uma decisão desse valor que a gente não estava planejando fazer. E aí eu falei pra Lilian, ela estava na cozinha na hora, eu falei assim, ó, o fulano quer vender o apartamento. E na hora nós ficamos com raiva, porque, porra, não tinha nenhum ano, né? Nenhum ano. Não, a gente reformou o apartamento. E a gente reformou o apartamento, gastou mais de R$100.000 no apartamento, gastamos um dinheiro bom. Várias dessas coisas, inclusive, poderiam ir para um outro apartamento, mas não é a mesma coisa. E a gente começou a procurar apartamento, lembra? A gente começou a procurar apartamento para alugar, enfim. Fomos num apartamento que a gente imaginava que seria muito legal a gente morar e tudo mais, não gostamos. E aí eu falei assim, conversei com a Lilian, falei assim, vamos comprar? Na hora que a emoção começou a dar uma baixada, que a gente começou a falar assim, vamos ter clareza? Não é desespero? Vamos pensar? Sem teto a gente não vai ficar. Primeiro que a gente conhece pessoas, a gente tem capacidade de alugar um outro lugar, a gente vai morar um tempinho em algum lugar e depois ir para outro a gente consegue. Então assim, de repente a gente começou a olhar para aquele problema como uma oportunidade. E aí quando a gente começou a olhar para esse problema como uma oportunidade, eu entrei em contato com o meu gerente de banco, Lennon, beijo pra você, viu, Lennon? Falei assim, cara, vê aí se a gente consegue financiar tanto. E ele no mesmo dia falou assim, consegue, vai na fé e faz a proposta. E hoje a gente está aqui gravando esse episódio com o registro do apartamento na mão. E o problema resolvido. Olha só, era um grande problema, não era um valor baixo envolvido, não era uma decisão fácil de ser tomada, mas ela precisava ser tomada. E evitar sofrimento não significa alcançar felicidade. Porque qualquer escolha que você fizer, ela vai vir com sofrimento. Tem sofrimento em qualquer escolha. Produzir conteúdo tem sofrimento, não produzir conteúdo tem sofrimento. Fazer uma advocacia moderna, digital, tem sofrimento. Não fazer também tem sofrimento. Então, nesse caso do apartamento, comprar o imóvel tem um sofrimento. Não comprar também tem. Então, você precisa tirar o elemento sofrimento como decisório, porque ele vai estar presente. E aqui, eu não estou falando de sofrimento pesaroso, não. Porque quando você vai para academia, você sofre. Uhum. Quando você faz um treino de corrida, eu sofro durante aquele treino. Eu vou gostar no final, na hora que eu falo concluir o procedimento. Então a mensagem que eu quero deixar para você aqui hoje, que está acompanhando esse episódio, é o seguinte: nunca paute a sua escolha pelo sofrimento. Porque qualquer das opções que você fizer, ela vem com o bônus do sofrimento. Aproveite-se do sofrimento. Tire proveito dele.
né? Você fazendo aí a analogia com a academia, a intenção é essa. Se você for para academia, você vai com a intenção de sofrer, porque você quer ser transformado ali dentro de alguma maneira. Você vai para a corrida, você está buscando uma transformação, né? A gente veio conversando isso. A gente fez semana passada uma corrida na madrugada. Ah, legal isso. E o quão foi desafiador para mim a questão do horário. Fui, né? Até no fim de semana agora eu corri o dobro do que eu corri nessa corrida da madrugada, em termos de distância. Fala o horário, para o pessoal entender. A minha largada era às 2h45 da manhã. Fala de novo. 2h45 da manhã, a hora que meu sono está, assim, quicando lá em cima. Sabe aquela cama gostosa, aquele... Né? Todo mundo fala, eu acordo de madrugada? Sim, eu acordo 4h30, 4:50 mais ou menos. Mas 2h45, gente, eu tô ali, ó, nos braços de Morfeu. É Morfeu, não é? É ele mesmo. Eu tô nos braços de Morfeu. E foi a hora da minha largada. Então, assim, foi extremamente desafiador pra mim. Um final de semana cheio. Foi uma semana cheia, um fim de semana cheio. A gente teve evento do João Vitor, tinha o lançamento da mentoria e a gente ainda foi correr. Voltamos para casa, assim, só o pó da rabiola. Eu nem sei, foi até perigoso a gente ter voltado de lá. Voltamos de Confins, os dois bêbados de sono, tá, gente? E esse fim de semana agora a gente tem uma outra corrida. E a gente veio agora conversando no carro exatamente sobre... Eu não sou uma pessoa corredora, não gosto da corrida ainda como o Vitor gosta. Ainda, já mudou pra ainda, hein? Senhoras e senhores, já mudou pra ainda. E isso é porque ela foi fazer o retorno lá no André, no nutricionista, e viu um resultado que ela imaginou que ela não teria. Então, ou seja, já temos um ainda, há esperança. Tá vendo? Mas é o fator transformador, eu percebo, né? Por mais que não seja prazeroso naquele momento, é um fator transformador. Eu fiz 10 km pela segunda vez nesse fim de semana, cara, eu fiquei me achando, tipo assim, nó, que foda, nó, que top que eu fiz, né, e tal, e sem parar, e pra mim, aquilo foi muito foda. O depois, pra mim, foi muito massa. E nesse fim de semana próximo, agora a gente tem uma outra corrida, que é no domingo de manhã. E o tanto que por eu ter feito essa na madrugada, no outro fim de semana, e foi desafiador, o tanto que essa agora, eu já tô indo nela assim, que bom, que top, vai ser de dia, vai ser de manhã. A pressão diminuiu. Por quê? Porque eu passei por um desafio muito maior. Porque você se submeteu a uma pressão maior. Exatamente. E é isso, essa semana até a gente tava brincando, né? Eu postei lá no meu Instagram que tem uma maratona no Polo Norte. Aí eu falei, o patrocínio já veio, né, pra mim. Aí eu olhei pra aqui e falei assim, não, não mexer com isso não, tá doido? Mas aí eu fui ver no vídeo, falei, bonito, né? Diferente, imagina, correr no Polo Norte, na neve. Aí eu falei assim, quem sabe em 2026, né? Não sei se eu vou fazer, mas a gente já começa a se submeter a esse sofrimento, porque vai ser um sofrimento. Eu tô nesse projeto aqui da Volta da Pampulha, eu tô no último estágio, né? Na semana passada eu corri 16 km, a prova tem 18. Foi sofrido. E o resultado que a gente atingiu no escritório foi sofrido. Cara, para pensar e olha para trás, o Thiago tá aqui também, olha para trás o tanto de coisa que a gente fez, o tanto de gravação que a gente fez, o tanto de vídeo que a gente postou, o tanto de conteúdo que a gente gerou, o tanto de coisa que a gente fez, porque a gente só enxerga depois que a gente olha para trás. Porque quando você tá envolto ali naquele processo, é só mais uma tarefa. É só mais um dia. E quando você olha, você já tá aí organizando a festa de final de ano do escritório e as coisas deram certo. E aí você tá falando da produção de conteúdo aí. Eu vou em algo mais profundo, que a gente só produz conteúdo. Por isso, né? Você já parou pra pensar o tanto de vidas que a gente transformou de 2020 pra cá? Tanto que a gente entrou dentro das casas das mulheres que a gente ajuda, porque a gente entrou lá dentro. Entramos. Sem conhecê-las pessoalmente, a gente entrou lá dentro e mexeu numa ferida, estancou aquela ferida, curou muitas feridas, estamos curando. A nossa missão é essa, né? Então, eu acho que assim, produzimos muito conteúdo por causa disso, né? Por elas, para chegar dentro da casa de cada uma delas e dentro da casa também de quem nos procura na mentoria. E você nem tá falando aqui que a gente tá fazendo live todo dia, 7 horas da manhã. Antes era quinzenal aos domingos à noite. A gente mudou para de segunda a sexta, 7 horas da manhã. Ninguém fez isso. Quantas vezes eu fiz com dor de garganta?
Eu fiz Tiago ali... fez passando mal também, teve um dia que ele fez passando mal. Exato, tava ali naquele processo de recuperação ainda, e a gente fez. E aí não tem como dar errado. É o que eu falo para quem nos acompanha aqui, para os nossos alunos. Cara, para quem faz, para quem implementa as ideias, não tem como dar errado. Não tem como a pessoa que persevera, quando tá ali doente, igual o Thiago tava, eu com dor de garganta, na semana do lançamento, semana passada, eu tava com a garganta toda estourada e eu tinha que dar aula, monitoria, fazer as aulas do próprio evento, gravar, que a gente veio aqui gravar podcast. E correr de madrugada. Então, ou seja, eu poderia ter dado a desculpa, porque não era nenhuma desculpa, estava acontecendo, era real. Não é ser inconsequente, ninguém aqui está sendo inconsequente, eu não fui inconsequente, mas naquele determinado momento exigia de mim esforço. E não adianta, a única coisa que gera resultado é o esforço. Talento não te leva para lugar nenhum, dom, sorte... Mercúrio retrógrado, alinhamento dos astros, nada disso supera o esforço. E eu sempre, na minha vida toda, tive muita facilidade na escola, tive muita facilidade nas faculdades que fiz, no mestrado. Eu não me sentia desafiado. Mas por quê? Não é porque era fácil, é porque... Eu me lembro quando eu era criança e adolescente, principalmente adolescente, estava até conversando isso com você outro dia. Eu lembro que minha mãe e meu irmão, eles iam dormir muito tarde. Eles ficavam lá vendo Jô Soares 11h30, né? Muita gente não sabe que programa é esse, mas do Jô Soares que tinha, que era tardão. Era no SBT na época, não era nem na Globo. E esse programa começava lá perto de meia-noite. E meu irmão assistia, minha mãe assistia, e eu às 9 horas da noite eu ia pra cama. Ninguém me mandava ir pra cama. Ninguém. Eu falava assim, é melhor pra mim ir dormir às 9 horas da noite, porque amanhã eu tenho que acordar cedo, eu tenho escola e eu tenho que estudar, porque eu estudava de tarde para as provas, enfim, todo dia eu estudava. Isso já era o meu poder de execução ali, de implementação vivo. Eu queria, às vezes, dormir até mais tarde. Dormir mais tarde? Queria. Mas eu sabia que não era bom pra mim. E aí a gente fica pensando, por que no meio do caminho a gente às vezes perde isso? Porque eu tinha facilidade na escola, eu tive facilidade na faculdade, eu tive facilidade no mestrado. Achei o mestrado uma coisa que me desafiou, mas não ao ponto de eu sofrer. Mas é porque eu me esforçava tanto que eu achava fácil. Porque não era o resultado. O meu esforço estava no treino. O que era o treino? Era o estudo ali todo dia que eu fazia, eu dormi cedo e tal. Que agora eu recobrei isso. Que agora eu trouxe isso de novo para minha vida e, consequentemente, os resultados estão vindo. Só que agora são resultados mais maduros. Né? Quando eu dei o exemplo da compra do apartamento, do crescimento do escritório e tudo mais, nada mais é do que o mesmo Vitor quando tinha 15 anos e que ia dormir às 9 horas da noite porque achava que era bom, era o certo a fazer. É a mesma coisa, não mudou nada. Durante um período da minha vida eu perdi isso. E eu acho que a maioria das pessoas que estão nos acompanhando em algum momento perderam isso. E agora estão tentando recobrar, mas não de maneira consciente. E hoje eu faço de maneira consciente. Eu entendi que eu já tinha essa programação do esforço. Então, não é ser gênio. Não é ser um cara genial. É só ser um cara disposto. A sua genialidade. Sim. É seu isso. E aí as nossas histórias se diferenciam. A gente já conversou sobre isso várias vezes, mas eu vou trazer aqui agora. Pega uma água pra mim, produção, por favor. Você colocou o copo na minha frente. Nossa, desculpa, eu esqueci. Eu mesmo falei pra não fazer isso. Nossa, foi mal. Mas as nossas histórias se diferenciam em certa medida, mas essa questão da gente se conhecer é fundamental, né? E eu acho que é muito do nosso sucesso hoje vem muito em função disso. Porque eu não me reconheci, eu sou a mesma pessoa, essa conclusão que você chegou aí sobre você, eu chego sobre mim também, né? A gente até falou sobre isso, mas a minha história é diferente, porque eu não tinha essa facilidade, eu acreditava que existia dentro de mim uma pessoa
menos inteligente. Você não gosta que eu falo a palavra burra, mas eu acreditava nisso e isso estava cravado dentro de mim. Na escola eu não era malandra, mas eu não conseguia me localizar naquele... Hoje eu entendo. Hoje eu procurei saber, eu tô por dentro, né, do que tá dentro de mim, né? É um processo de autoconhecimento que tá em evolução aí. Mas eu sei o que rolava ali, mas naquela época eu não sabia. E aí eu saí da escola, né? Tipo assim, me formei lá no 3º ano e tal. Não tomei bomba, mas ia barrigando, ia que é trem, sabe? Enfim. Formei e falei, não, eu tenho que... Já que eu não sou inteligente, eu tenho que trabalhar. Antes de me formar, meu pai não deixava a gente trabalhar. Não, tem que estudar, mas estudava merda nenhuma. E eu falei, não, tem que trabalhar. E a partir dali eu comecei a trabalhar, nunca mais parei. Aquele poder de execução, de trabalhar, sempre existiu dentro de mim. E existe até hoje, né? Só que eu não reconhecia os meus talentos, eu não reconhecia a minha cabeça. E hoje, com a maturidade que eu tenho, com o conhecimento que é constante a minha busca, né? Eu descobri que a minha facilidade de aprendizado não é igual a sua, que pega um livro e devora aquilo ali. A minha inteligência está num outro lugar, está num outro plano. O meu acesso à minha inteligência, ele se dá de maneira diferente da sua. Mas a minha capacidade de execução, ela sempre existiu. Mas eu vou discordar. Porque eu acho que a gente falou a mesma coisa. Tá, mas o meu caminho foi... Exatamente, o caminho foi diferente. O caminho foi diferente, mas o esforço é comum. Por isso a importância de você se conhecer. Isso. Não se compare com ninguém. A sua história é diferente, o seu talento é diferente, a sua inteligência é diferente. O seu conteúdo tem que ser diferente porque você é único. Você é único. E graças a Deus que não tem ninguém igual a mim, porque senão o mundo ia ficar meio chato, né? Ah, não. Difícil, eu ia ficar em situação difícil, porque imagina mais de uma você pra eu administrar. Você ia ficar em situação difícil. Seu boné tá um pouquinho torto. Aí, dá uma olhada. E agora sim, ficou bom. Tava igual o Sérgio Malandro? Tava igual o Glu Iê. Mas, a raiz é a mesma. A raiz é a mesma. O comportamento é o mesmo. Porque aquela lógica de que, eu sou genial, não é suficiente. Né? E às vezes isso é uma falha do sistema como um todo. Não, que sistema? Um sistema que é formado às vezes por escola, igreja e família. Né? Esses 3 núcleos, e é que eu estou me inspirando em Napoleão Hill, não estou tirando da minha cabeça, não estou inventando nada, porque eu concordo com o pensamento dele, é que o seguinte, se você pega hoje a escola, vamos pegar ela como referência para não ter muita polêmica. A escola nasceu para formar pessoas para trabalharem na indústria na época da Revolução Industrial. O objetivo da escola que a gente conhece hoje é exatamente o mesmo da Revolução Industrial. A gente vai pegar um monte de pessoas, vai ensinar um monte de conteúdo para ele reproduzir esse conteúdo e depois ir para o mercado de trabalho reproduzir um trabalho. Ponto. Esse movimento, nós carregamos para a nossa vida profissional depois, que é a intenção. Então, ou seja, o advogado, quando ele sai da escola, entra ali na faculdade de Direito, ele recebe uma chuva de conteúdo técnico, um monte de informações técnicas que são importantes, eu não estou dizendo que são, mas no mesmo modelo. Você sentado num monte de cadeira, um professor te falando o que é certo e você na prova tendo que responder o que é certo. Ponto. E assim você foi evoluindo. E assim você foi crescendo. Só que quando você chega no mercado, para você dar um salto, ter liberdade, ter um faturamento foda, ter resultado, você não pode reproduzir aquele modelo. E aí vem uma grande dor para a maioria das pessoas. Quando as pessoas veem, por exemplo, que nós trabalhamos em casa, que às vezes passa o dia inteiro de bermuda, chinelo, tênis de correr, roupa de academia, mas trabalhando, a maioria das pessoas olha aquilo como, o que será que eles estão fazendo? Né? Pô, mas o cara é advogado, ele não tá de terno e gravata, ele não tá se ferrando num escritório de advocacia, apesar de estar, né? Por quê? Porque existe um padrão esperado que você precisa romper. E para você romper, precisa de esforço. O esforço que nós fizemos em 2019, ele foi um esforço. Mas em 2020 a gente fez outro esforço, em 2021 a gente fez outro, e assim a gente vem fazendo. Em 2025 vai ser um ano de muito esforço. Muito esforço.
E assim sucessivamente. Você não precisa crescer eternamente. É uma coisa que está na minha cabeça que chega um ponto na sua vida, e isso é estudado inclusive em Harvard, enfim, que o mais dinheiro já não faz tanta diferença mais na sua vida. Mas aí não é crescimento só como dinheiro. É isso que eu ia chegar. Como pessoa. E ele é diferente. Porque o crescimento como dinheiro implica em aumentar trabalho, implica em aumentar a estrutura do seu escritório, implica numa série de coisas. Mas você pode chegar num momento e falar assim, cara, eu não quero mais o crescimento financeiro, eu quero outro tipo de crescimento, eu quero um crescimento espiritual, eu quero um crescimento como família, eu quero um crescimento como... Pô, eu quero ser um cara de 50 anos melhor sob o ponto de vista de saúde do que eu era aos meus 40. E para isso eu não preciso crescer mais o escritório, por exemplo, e tá tudo bem. Porque se criou uma necessidade de você querer mais coisas que até faz essa coisa perder o sentido. Sim. Para que eu quero ter essa coisa? É pro outro me validar? Eu quero comprar aquilo e ter aquilo para que um outro que nem me conhece me valide enquanto profissional? Aí eu começo a viver pro outro. Não, eu quero que o meu escritório cresça, ainda quero que ele cresça, porque eu vejo que é importante isso. Mas se esse crescimento de escritório tiver hoje que, de alguma maneira, me tirar algo existencial que eu considere mais importante, como, por exemplo, o convívio com a minha família, eu não quero crescer. E tá tudo bem. Né? A gente vai deixar de participar de um evento que a gente gostaria de participar nesse mês, lá em Florianópolis, com várias pessoas importantes, num ambiente muito foda, porque é a apresentação de Natal do João Vitor. E isso é ter clareza do que você quer na vida. Porque eu já aprendi, anos atrás, eu já sacrifiquei esse momento uma vez. E eu não me esqueço disso. Não faria sentido eu sacrificar de novo com a informação nas mãos. Uhum. Quando você não sabe para onde... Essa frase é clichê, mas ela é verdade. Quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Mas eu sei onde eu quero chegar. Eu quero chegar ao ponto do meu filho ser, pro meu neto, o pai que eu fui para ele. Então, para isso, eu tenho que tomar decisões que não estão relacionadas com o crescimento financeiro. E assim, não é usar de desculpa, mas naquele momento que você perdeu oportunidades com o João Vitor, por exemplo, ao meu lado, enfim, porque você estava trabalhando, a nossa realidade era uma outra realidade. E a gente correu atrás para que essa realidade financeira especificamente mudasse e a gente pudesse chegar a fazer esse tipo de escolha. A gente queria sim ser dois e estar em Florianópolis e estar aqui com ele. Mas essa possibilidade não existe. Então a gente tem liberdade, que aí o crescimento financeiro nos dá essa liberdade, ele é importante também por isso, para fazer esse tipo de escolha. E aí tá aquela questão de novo do sofrimento. Qualquer uma das duas escolhas que a gente tivesse geraria um sofrimento. Se a gente vai pro evento, a gente ia sofrer por perder o evento dele. Consequentemente, ele também sofreria. Estava decidido em não participar. Ele estava decidido em não participar. Se vocês forem para Florianópolis, eu não vou cantar. Se a gente ficando como a gente vai ficar, a gente sofre porque a gente está perdendo uma oportunidade de negócio que é importante pra gente. Mas vocês perceberam que não tinha opção de ficar sem sofrimento? Qual que é aqui a terceira via que eu vou agradar todo mundo? Não existe. Não existe. Então, às vezes, no seu negócio, você vai ter que desagradar um colaborador. Você vai ter que fazer isso. É o que você quer? Não, não é o que a gente quer. Tem hora que você vai ter que se desagradar. Tem hora que você vai ter que falar uma coisa dura para uma pessoa que você não gostaria de falar. Mas é porque não existe o caminho fácil na implementação dos seus sonhos. Agora, a grande virada de chave que eu tive em 2024, e eu acho que foi em conjunto, foi justamente tirar um pouco do foco do resultado financeiro. Uhum. Não estou dizendo que a gente não queria, a gente tinha números para alcançar. E ano que vem a gente também vai ter números para alcançar. Mas eu comecei a focar em fazer. Eu comecei a focar eu vou treinar todo dia. Eu vou fazer uma prova de 5 km, vou fazer uma prova de 10.
Você certamente lá, vou fazer aqui o treino assim, vou fazer o treino assado, vamos fazer o podcast, vamos fazer 2 podcasts? Nossa, vocês são malucos, vocês vão fazer 2 podcasts, 10 episódios de cada um? Vamos fazer. E a gente se propôs, a gente ainda não conseguiu terminar, ainda falta. Mas esse aqui a gente já superou. Eu acho que a gente precisava falar sobre a necessidade de terminar o que você começa. Sim. Porque implementar significa concluir. Não é simplesmente você começar a fazer. Porque começar a fazer conteúdo, milhões de pessoas começam. Milhares de pessoas começam uma mentoria. Quantas vezes, eu sempre brinco, né? Ontem foi a primeira aula dessa turma 5. Falei assim, olha gente, aqui tem X pessoas. Lá na aula 10, vai ter talvez 30% disso aqui. Por quê? Porque as pessoas tendem a não terminar o que elas não começam. O que elas começam. O que elas começam. E aí eu vou olhando para você que está acompanhando aqui esse podcast. Sabe qual que é o segredo do sucesso? Sabe o que realmente é a fórmula mágica que vai te fazer ter sucesso? Ela é muito simples. E aqui eu não estou dando uma de vendedor de ilusões, não. A fórmula do sucesso é só terminar o que você começou. É isso. Não tem conversa. Eu lembro agora com um personal que eu fui fazer um treino com ele, que ele falou, cara, tem que fazer 2 séries de 10 aqui. Mas vai até onde você aguentar. Se for 5, tudo bem. Eu falei assim, são quantas que eu tenho que fazer? Ele falou assim, não, tá programado pra você fazer 2 séries de 10 aqui. Eu falei, então eu vou entregar 2 séries de 10. Eu vou terminar o que eu comecei. Eu vou me ralar aqui pra fazer 2 séries de 10, porque era o que estava planejado. Teto preto, teto preto. Teto preto vai vir, mas eu vou fazer. Eu fiz. Lógico, gente, não é irresponsabilidade, mas a sensação, eu precisava ter a sensação de que eu concluí o que eu comecei. Eu precisava terminar. O que isso sinaliza para mim? Que tudo que eu começo eu termino. Seja o projeto do podcast, seja o projeto do escritório, seja o projeto da mentoria, seja um projeto de vida, seja qualquer coisa. Porque não é 2 séries a menos que vai mudar o meu resultado. Eu certamente teria o mesmo resultado, mas o que muda para mim e o que é mais importante é esse entendimento, é aqui na cabeça. Porra, eu consigo fazer tudo que eu começo. Que era algo que na minha vida de adolescente, naquele momento que eu acho que eu perdi a essência, e que eu acho que é natural também isso acontecer, eu parei de terminar as coisas que eu começava. Eu começava um livro, eu não terminava. Ali não vê lá, eu fico lá lendo um livro que eu não tô gostando. Eu não tô gostando. Se bem que o que eu tô lendo agora eu tô gostando. Mas eu falo assim, não, enquanto eu não terminar esse livro, eu não passo pro próximo. Porque eu não vou abandonar o livro. E aí eu vou trazer aqui o papo da atividade física, tá, né? Algumas pessoas, a relação que a atividade física hoje exerce na nossa vida, a interferência que ela exerce no sucesso que a gente já alcançou, enfim, na vida que a gente vem construindo. Algumas pessoas às vezes me taxam, né, pelas costas, pela frente, sei lá. Pelo lado. Que chata, que não sei o que, só vive disso. Eu não vivo só de atividade física, mas viver a atividade física faz com que eu tenha eu descobri em mim uma disciplina que eu achava que eu não tinha, eu descobri em mim uma força que eu achava que eu não tinha. As pessoas olham para mim e falam assim, nossa, você é tão focada. Gente, eu nunca me reconheci como focada. Mas isso estava... Muito pelo contrário, né? Exatamente. Isso estava dentro de mim, isso existia dentro de mim. E a atividade física foi uma válvula de escape. Não vou falar válvula de escape porque parece que eu tô querendo sair fora. Na verdade, foi um lugar onde eu consegui encontrar essa minha essência. Eu usei ela como uma ponte para chegar dentro de mim. E aí, isso me faz, sim, treinar todos os dias. Porque é a hora que eu volto para dentro de mim e falo, opa, que foda que eu sou. Que foda que eu sou. Não sou melhor do que ninguém. Eu sou melhor que eu ontem. Sou melhor que eu ontem e amanhã serei melhor do que eu hoje. Então, a atividade física hoje na vida da gente, ela exerce esse papel. A gente tem uma saúde melhor, mas eu aposto muito do nosso sucesso, muito daquilo que a gente vem alcançando, vem construindo dia a dia,
Pauto na atividade física, sim. Porque ela que nos empurra. Ela é só um degrau que a gente sobe e fala assim, eu posso mais. Exato. E tem um ponto em cima disso que você está falando que eu acho que é legal a gente também refletir em cima da atividade física. Muita gente tem o hábito de falar assim, mas o mundo hoje é muito difícil. O mundo hoje ele é muito fácil. Ele não é difícil. Difícil, vamos voltar 70 mil anos na história. Você que tá aí, vamos voltar 70 mil anos na história. Num período em que tudo era ameaça pro ser humano. O ser humano, ele não nada na velocidade de um tubarão, ele não consegue voar, ele não tem a capacidade de correr na velocidade de um guepardo, ele não tem a força de um urso, ele não tem nada. E tudo no mundo era uma ameaça constante pro ser humano. Ou seja, o nosso cérebro naquele momento, ele queria só sobreviver dentro desse ambiente. Você não tinha acesso a nada fácil. Você tinha que ir lá buscar a sua comida. Você tinha que matar a sua comida, enfrentar uma luta, se colocar em risco para poder comer. E às vezes isso não iria acontecer. E você tinha que saber, não consegui caçar. E se eu não conseguir caçar, eu não vou conseguir, posso não conseguir sobreviver. Hoje, o que você prefere? Né? Vamos parar para pensar, o que você prefere? Viver 70 mil anos atrás nessa condição ou viver hoje? Em que se você tiver fome, você pega seu celular e chama comida, ela chega para você. Em que você, se quiser se exercitar, com R$200 por mês, você entra numa academia, vai lá e faz. Se você quiser correr na rua, você pega um tênis, vai lá e corre. Se você quiser trabalhar, tem várias oportunidades de profissões que não existiam na época. Então, ou seja, na verdade, nem existia dinheiro nessa época que a gente está falando. As condições hoje são todas favoráveis para você ter sucesso. Mas aí a pessoa vira e fala assim, mas tem 2 milhões de advogados, mas tem não sei quantos milhões de médicos, mas tem uma concorrência muito grande. Eu falei assim, cara, mas você tem instrumento. Você quer estudar hoje? Gente, eu não vou nem voltar 70 mil anos atrás, não, eu vou voltar em 2000. Vou voltar 24 anos, quando eu fiz vestibular. Tinha chance de você não fazer faculdade. Se você não tivesse dinheiro, você não conseguia fazer faculdade. Não tinha jeito. Por quê? Porque eu lembro na época era a PUC, a FUMEC, a UFMG e umas outras aí que não eram tão boas assim. Tinha que passar na UFMG. A maioria das pessoas que não passavam na UFMG não conseguiam estudar. E, infelizmente, para se passar na UFMG, você tinha que ter uma educação base ali foda, que normalmente a escola pública não dava. Não te dava. Não dava. Agora, hoje, se a pessoa quiser fazer um ensino superior, ela faz. É só ela querer. Às vezes, nem dinheiro, ela tem faculdade, é R$99. E detalhe, mais importante ainda, e é uma visão que eu tenho hoje, inclusive trabalhamos isso com o nosso filho, a gente não fala isso com ele porque acho que não é o momento, nem precisa do ensino superior. Aquele esforço que os nossos pais fizeram pra gente se formar, a gente é muito grato, eu tenho certeza, porque eles ficaram muito felizes por isso e tal. E era que eles achavam que daria certo, né? Exato, e assim, o direito, querendo ou não, ele é importante na nossa vida até hoje e tal. Uhum. Mas não é isso que define sucesso mais. Então, se o João Vitor não quiser fazer uma faculdade, eu não vou sofrer. Eu nem sei se eu quero que ele faça. Sim. Mas se ele quiser fazer, tudo bem, ele vai fazer. Existem caminhos. E todos eles são percorríveis. Eles são percorríveis desde que você tenha esforço. Hoje o nosso desafio lá em casa, né, a gente conversa muito sobre isso, é criar um ambiente para ele está em idade escolar, ele vai vivenciar as experiências da escola, nota, estudar de acordo com o que é ensinado ali, né, cumprir os requisitos necessários, mas colocar na cabeça dele, criar uma mente disruptiva. E aí não é o suficiente eu ensinar para ele a forma que a gente escolheu viver hoje, a forma que a gente escolheu trabalhar. Não é, porque quando chegar a vez dele, isso aqui vai estar obsoleto. Então eu tenho que criar a capacidade na mente dele ver além, dele enxergar que ele é capaz de fazer além. Ele não vai ser um simples trabalhador, 8 às 18. Eu não quero isso para ele, não é o que eu desejo para ele. E tudo bem quem queira. Sim. Isso é muito bom ficar registrado aqui, que não é um conflito que nós estamos querendo criar, é a liberdade de escolha. A liberdade no sentido de, beleza, tem gente que gosta e quer trabalhar de 8 às 18 e tá tudo bem com isso. Eu acho que
a gente precisa dessas pessoas, mas eu preciso mostrar para ele que existem outras opções, existem outros caminhos. E às vezes caminhos que vão exigir dele 14 horas de trabalho. Sim. Como a gente faz. Isso que eu ia falar, porque às vezes pensa assim, né, que a gente trabalha pouco, a gente, né, às vezes a gente sai para levar o João Vitor na escola, eu de tênis, roupa de treino, o Vitor também. Eu acho que, não sei se passa isso pela cabeça da vizinhança, mas eu acho que as pessoas devem pensar, não, mas como assim? Eles não vão trabalhar todo dia levando menino na escola? E aí? A sensação é que a gente trabalha pouco, né? Às vezes a gente viaja cada vez mais com mais frequência, quando na verdade é sábado a gente tá trabalhando. E não tô reclamando não, tá? A gente tá ótimo, a gente faz o que a gente quer. É de noite, é de dia, é sábado, é feriado, enfim. É dia santo, dia que não é santo. Amanhã mesmo é feriado, né? É feriado, dia 20 de novembro, e eu já tenho uma reunião marcada com uma possível cliente do escritório. E tá tudo bem, no dia 15 agora eu fiz 3 ou 4 reuniões também com possíveis clientes e tudo mais. Isso ninguém vê, né? Ninguém vê os tombos que você leva. O pessoal quer, as pessoas invejam o seu resultado, mas não invejam o que você fez para alcançar. Eles querem as pingas que você toma, os tombos que você leva, não. Não, exatamente. Então, ou seja, eu acho que pra gente encerrar, porque passa rápido, né? A gente vai conversando aqui, se desse, a gente ficava aqui até... Parece que a gente nem conversou hoje, né? Ainda a gente vai conversar muito, né? Que a gente vai pro jogo do João Vitor, é longe e tudo mais, tem muita coisa pra fazer. Mas pra encerrar, eu acho que a mensagem que a gente deixa aqui nesse 11º episódio, que já é um bonus track, né, do IrritaCast, que vai ter mais. Achei que era o 10º. Não, o 11º. Semana passada, a gente que tá no ar agora com Esdras foi o 10º. A gente tá no 11º já. A meta já foi batida. Superamos. E vamos fazer mais, vamos trazer mais pessoas bacanas aqui. Mas eu achei importante a gente fazer essa pausa para avaliar. Pausa reflexiva, realmente. E o mundo tá precisando disso. Porque o momento de você pensar tá ficando cada vez mais raro. As pessoas não estão valorizando o momento de você parar e pensar. E é esse momento que vai impulsionar os seus projetos. A implementação ela é absolutamente fundamental. Mas eu preciso ter um espaço para pensar. Eu preciso ter um espaço para eu ter a ideia. E aí depois é transpiração. Mas eu preciso desses 15 minutos de inspiração. As pessoas precisam ter os 15 minutos, 15% de inspiração. E os outros 85% de transpiração vão vir. E cada vez eu vejo mais um negócio de execução. Tá, mas você tá indo pra onde? Você tá executando o quê? E às vezes você pergunta, a pessoa não sabe te responder. Oncotô, que eu vou, né? Como dizem aqui em Minas. Exato. Então, eu acho que foi bom a gente ter parado pra mostrar, olha, a gente se projetou a fazer 10 episódios de um projeto que era desafiador, porque não é fácil, né? Ter 10 convidados, ter conteúdo, é 1h20 de conteúdo, fora as outras atividades que a gente tem no dia a dia, e a gente entregou. O IrritaCast já é uma realidade. Ele já é um podcast que as pessoas estão acompanhando no YouTube, estão acompanhando no Spotify, e vai continuar. Vai continuar. Essa primeira temporada, ela vai seguir. Nós vamos trazer outras pessoas aqui e vai ter 2ª, 3ª, 4ª, 5ª temporada, porque a gente vai terminar o que a gente começou. Na verdade, esse projeto aqui, eu nem penso, não vou falar que ele é eterno, mas a gente não pensa no término, igual casamento, né? Você não pensa em término. Mas é ir até. É continuar, exato. Porque assim, uma coisa que eu à medida que a gente foi fazendo, eu sempre gostei muito de pensar em conteúdo, enfim, gente, observadora, sou às vezes muito crítica, mas extremamente observadora, e o tanto que isso aqui tornou-se prazeroso pra mim, você vê isso, né? Que às vezes você fala assim, nossa, eu tô cansada, não tô afim de gravar, e é um dia que eu venho super empolgada, apesar de eu vir nervosa ainda, me sentir pressionada, meu Deus, será que eu vou saber o que falar, será que eu vou saber, entendeu? Isso ainda é ainda tem aquela vozinha na minha cabeça, será? Você não vai conseguir, você vai gaguejar, você não vai saber. Isso existe dentro de mim ainda. Mas ver a minha evolução, cara, isso é bom demais. É bom demais. Ver que eu tô executando e erro, caio, levanto, mas continuo fazendo, isso é bom demais. E assim, agora ela vai começar a sentir um pouco do que eu tô sentindo, que ela vai produzir mais conteúdo, porque agora o jogo virou. Gente, você não bota pressão em mim o tempo inteiro. O jogo virou. Por que o jogo virou? Porque até aqui
Era ela colocando pressão para eu fazer conteúdo. Desde lá, de 2019, quando isso tudo começou. Só que agora eu falei assim, não. Não, mas eu não só botava pressão, não. Eu só não punha a cara pra bater. Sim, mas falava assim, vai fazer. Grava assim, grava assado. E agora sou eu. Tá ruim, pode gravar? Agora sou eu. Agora eu tô falando assim, você tem que fazer mais conteúdo. Quem tá acompanhando... Eu nem chamei o povo pra se inscrever hoje. Mas eu tenho certeza que eles vão se inscrever e vão comentar agora. A Lilian tem que produzir mais conteúdo pra vocês, não tem? Coloca aqui no comentário, todo mundo que acompanhou esse episódio até aqui, da importância que é essa provocação, esse estímulo que um faz pelo outro. Aí no escritório de vocês se estimulem, né? Não deixem na mão de terceiros o seu conteúdo, a gente sempre fala isso aqui. Vai estar cansado? Se eu tô cansado, eu preciso que a Lilian me estimule. Vai ter momentos que ela não vai querer fazer, eu preciso estimular. E assim a coisa vai acontecendo. Porque nem todo dia você acorda a fim de fazer as coisas. Na verdade, talvez na maioria dos dias você acorda querendo ficar mais de boa. Mas para você ficar de boa mais vezes, você precisa se esforçar mais. E não adianta lamentar. Pra mim, você me conhece mais que ninguém. Pra mim, eu não tenho esse dia que eu acordo não querendo fazer nada. Eu sei que você não tem. Pelo menos ali, as minhas manhãs, eu acho que eu vou dominar o mundo. Eu tenho certeza de que eu vou dominar o mundo. Eu já levanto da cama, esse aqui fica até incomodado, porque eu já levanto assim, ó. Pronta, tô pronta pra vida. Mas aí vai chegando ali 10 horas, meio-dia, 2 horas da tarde, eu já vou, né? Fica mais mole. A Lilian, ela acordava e a gente teve que mudar isso lá em casa. Por quê? Porque como ela acorda igual um foguete, ela acha que sim, o mundo acordou. Entendeu? Às 4 da manhã. Aí ela vai pro banheiro, vai fazer a higiene dela. Aí ela começa, faz barulho, pega os trem e tal. Aí teve um dia que eu falei assim, amor, posso te falar uma coisa? Aí ela falou assim, pode. Então, às 4:30 da manhã eu estou dormindo. E você está fazendo uma barulheira dentro do banheiro que tá me acordando. Eu achava que eu fechava a porta e tudo ficava lá dentro. Só que ela fechava a porta e fazia o auê lá. Acho que tinha até uma micareta dentro do banheiro. Aí ela passou a se arrumar no banheiro do corredor, no banheiro social. Eu acordo, gente, eu abro o olho e eu já tô plena, né? Acordo com energia total. Eu acordo, abro o olho e levanto. Eu não fico lá... E quando eu falo com ela que eu vou pra academia junto com ela, ela fica lá assim, mas você vai mesmo? Você vai mesmo? Porque eu vou te acordar, hein? Eu vou te acordar. E ele me atrasa. E eu tenho tudo, eu deixo minha roupa, eu sou metódica. A minha roupa já tá lá certinho que eu vou vestir, minha meia, a pochete, que eu sou uma pessoa da pochete, né? Você gosta. A pochete, o filtro solar, tudo que eu vou usar já tá ali, ó, prontinho, em cima da pia, assim, prontinho, só pra... E o meu nada, pronto. E aí me atrasa. Aí eu só vou arrumar na hora, tomo um café, com calma, né? Às vezes dá até tempo de dar uma leitura, fazer uma pequena leitura. Mas é isso, fechamos mais um episódio, o 11º. Ficou bom, gostei. Ficou top. Diz quando eu sempre fazer essas pausas reflexivas aqui, eu acho importante. Então é isso, deixa um recado pro pessoal aqui então, amor. Se você não se inscreveu no canal ainda, recados paroquiais. Clica aí, se inscreve, dá aquele like, né? Tem uma pessoa que a gente vê, que a mulher fala, dá um tapinha no like. E deixa aqui sua mensagem pra gente, fala do que você quer ouvir aqui nesse podcast, esse humilde podcast que está crescendo e nós temos muita coisa boa pra trazer. E queremos que vocês tragam pra gente também muita coisa boa, que eu acho que é assim que a gente cresce. É isso, recados dados, os nossos perfis estão aqui na descrição desse vídeo, @Vitorlana, Lilian Lana, não errei, tá vendo? 11º eu não erro. Exato. É isso. Já já a gente volta com mais um episódio do IrritaCast, esse podcast que já tá criando a maior legião de irritantes do Brasil. Ó, você que acompanhou os episódios iniciais desse projeto, vocês estão no coração da gente, porque daqui a pouco vai ficar famoso, vai ficar grande e a gente sempre vai lembrar de vocês. Então comenta aqui, acompanhei todos. Traz aqui a sua história com o IrritaCast. O que você acompanhou nos outros episódios ou nesse episódio que te marcou e que fez você pensar de maneira diferente. Tamo no Spotify também, tamo aqui no YouTube. É importante você acompanhar, e como a Lilian falou, sempre deixa o seu like, ativa as notificações, se inscreve. Não fica vendo sem se inscrever, pelo amor de Deus. Isso é sacanagem. Você tá vendo o negócio, tá acompanhando todos os episódios, 11 episódios. O que custa se inscrever? Você não paga nada. Ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam ser irritadas para começar a irritar
as pessoas. Então é aí. Quem não curtir, o que vai acontecer? Quem não se inscrever, o que vai acontecer? Nós não pensamos, nós não combinamos, Já né? sei o que vai acontecer. Se você não curtir, você vai ganhar meia no Natal, no Amigo Oculto, sabe? Pior que eu tô precisando. Tá, mas não é meia de correr, vai ganhar aquela meia assim, aquela meia marrom. Meia da vovó. Aquela meio marrom, meio que ninguém usa, que é até útil de alguma maneira, mas não é aquilo que você esperava ganhar, né? Que é uma meia. Então você vai ganhar uma meia marrom no Natal, no Amigo Oculto, da firma. Que aí a gente vai pensando no que vai acontecer pros outros, que eu esqueci de falar isso no último também, né? Não, no último a gente falou. Não falei não. Acho que não. Falou. Acho que falamos no final, né? No final. Então se você não curtir, você vai ganhar meia marrom ou bege. Bege é pior, né? Meia bege. Você vai ganhar meia bege no Amigo Oculto da firma. Pode ter certeza que vai ser isso que você vai ganhar. Mas deixa o seu like e vambora, né? Bora. Pegar a estrada aqui, pegar o caminho de casa. Tem jogo do João Vitor, tem muita coisa pra fazer. Beijo pra vocês. Tchau. Beijo.